Esse ano eu comecei a prestar atenção na forma como eu usava as redes sociais e principalmente o que eu sentia quando eu usava elas. Não é como se eu tivesse decidido de um dia pro outro que tava um saco, mas tava chegando num ponto que absolutamente tudo era extremamente cansativo. Hoje em dia as redes sociais que eu uso são bem básicas. Eu imagino que seja essencial para a maioria das pessoas nos dias de hoje. Seria o WhatsApp, que eu acho que é uma rede social. Falar com os meus amigos e com a minha família. O Pinterest, sim, eu chamo de Pinterest. Eu não sei pronunciar o nome desse aplicativo. Quando eu quero algum tipo de inspiração para alguma coisa que eu tô fazendo. E o YouTube, quando eu quero me entreter com alguma coisa. Eu assisto os canais que eu mais gosto, com vídeos mais longos. São aplicativos, continuam sendo redes sociais, mas hoje em dia eu tenho um uso um pouco mais saudável em relação a esses aplicativos e não drenam tanto minha cabeça quanto o Instagram e tal. Já o Instagram, que é uma rede social que acho que muita gente tem e gosta de usar, ele já foi a rede social que eu mais usava, que eu era muito viciado. Ficava, horas no Instagram. Não era nem por mal, era realmente automático, eu nem percebia. A sensação que me dava mexendo no Instagram é que quanto mais eu mexia nele, parecia que eu tava vivendo milhões de coisas, porque eu via a vida das outras pessoas, consumia muita coisa, muito conteúdo, vida das outras pessoas e parecia até que eu tava lá com elas, sabe? Mas isso era só uma ilusão, porque quando eu desligava a tela, eu percebia que tudo à minha volta continuava do mesmo jeito. E isso era muito desconfortável. A sensação de preenchimento só acontecia quando eu tava vendo coisas ali no Instagram e consumindo a vida de outras pessoas. E eu acho que o problema do Instagram em si é a sensação que ele passa mesmo. Parece que ele é a junção de todas as redes sociais possíveis. Tem como você conversar com seus amigos, tem como você postar fotos, tem como você se conectar com as pessoas de forma muito mais profunda. Ou não. Porque as coisas que as pessoas postam no Instagram não são bem muito profundas, né? Tem vídeo curto, tem notícia, tem, fofoca de Vini Júnior e Virgínia. E quando você percebe, tudo aquilo chega tão rápido que você nem vê. Quando eu ia pegar pra ver quantos Reels eu tinha visto naquele dia, em menos de 15 minutos eu tinha visto milhões de vídeos e eu nem lembrava de todos eles. Então eu me sentia sempre estimulado, sempre consumindo e nunca fazendo nada, sabe? Era uma inércia física, mas na mente era um caos. E essa sensação que a minha vida não andava era muito assustadora. Eu ficava achando que o problema era eu, que eu não conquistei nada, que eu não conseguia fazer nada. Eu percebi que nem sempre era desse jeito. Eu vi isso em algum lugar e quando eu escutei, começou a fazer muito sentido. Era relacionado a mentes criativas. Na época eu estava sentindo um enorme bloqueio criativo. E eu percebi o quanto isso impactava na minha vida, por mais que a gente pense que a nossa criatividade não tem nada a ver. Às vezes você trabalha com uma coisa que nem usa diretamente a arte, mas a criatividade não tem a ver só com a arte. Você ser uma pessoa criativa é você conseguir resolver problemas maiores de forma mais prática, porque você consegue pensar em soluções. E eu escutei que nosso cérebro não foi feito só para consumir. Ele foi feito principalmente para criar as coisas. E quando você passa horas no celular só consumindo as coisas, a cabeça fica sobrecarregada de ideias, porque dificilmente você coloca em prática o que você vê. É um peso muito estranho, porque você tá com 1000 ideias e quando você olha em volta, nada acontecia, sabe? E é tudo questão de perspectiva também, porque quando você passa horas no Instagram e vê as pessoas vivendo a vida, você acha que aquilo é estar vivo e é ter uma vida. Se você começa a olhar a tudo que você tem, as coisas que você faz no seu dia a dia, seus hábitos, suas manias, as coisas que você conversa, as coisas que você gosta, são coisas muito pequenas, mas todas têm um significado profundo pra você. Você não consegue explicar o porquê que você arruma o seu cabelo daquela forma, mas pra você tem um sentido. Isso é um significado, isso é uma profundidade que eu te garanto que no Instagram você não vai achar. Porque os sentidos são criados pelas pessoas. Pra você perceber isso, você precisa ter uma conexão muito forte com aquilo. Nem tudo precisa ser grandioso, uma viagem, um emprego incrível, uma casa maravilhosa. Às vezes as coisas boas realmente moram
nas pequenas coisas mesmo. Quando eu percebi isso, em relação a que eu precisava criar mais, as coisas foram começando a voltar aos poucos. Eu comecei a perceber que muita coisa que eu fazia no meu dia a dia, comecei a realmente olhar para as coisas que eu fazia de uma forma muito grandiosa, sabe? Meu café da manhã, o que eu gostava de comer todos os dias, tudo isso tinha um significado para mim. E perceber esse tipo de coisa, estar presente de fato na sua rotina, fazer coisas novas, mudar ela como você quiser, essas coisas podem ser muito bobas, mas essas coisas são o que formam você. Não é um emprego, não é um carrão gigante. As coisas que formam sua identidade é tudo que faz você ser você. Tudo que você faz sem nenhum propósito maior. É só porque você quer fazer. E valorizar esse tipo de coisa me deu muita energia. Não foi uma coisa assim momentânea de querer romantizar a vida. Foi uma coisa que me fez realmente querer continuar fazendo minhas próprias coisas e pensando nas melhores coisas pra mim mesmo. E aquilo era de verdade, não era o que você via na internet. Ler mais, desenhar, escrever, observar os detalhes. Essas são as coisas que realmente preenchem aquele vazio chato. E quando você começa a olhar os seus pequenos afazeres do dia a dia como uma oportunidade de montar cada pedacinho da sua vida, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Isso não é sobre você virar um eremita intelectual, negar a diversão e só fazer coisas para o seu desenvolvimento pessoal. Não é sobre isso. É só um convite para você ter consciência das coisas que você está fazendo e não ser simplesmente sugado, influenciado por coisas que às vezes você nem tem controle, que você nem está escolhendo estar ali, e você nem percebe que você está ali. Se você passa horas vendo conteúdos na internet, talvez seja a hora de perguntar: eu quero isso ou eu tô fugindo de alguma coisa? Essa clareza ajuda bastante e é um pouco doloroso, mas eu prometo que vai passar e que vale a pena. Depois da prova do Enem, eu consegui encaixar um pouco mais minha rotina e voltar ao eixo, né? Seja o que for, todo mundo tem suas dificuldades, suas fases. Mesmo nesses momentos, é muito importante você continuar com esse tipo de pensamento e não ser sugado por coisas muito superficiais que não vão te fazer bem de verdade. Sobre realmente viver a vida com a quantidade de horas que ela tem.
Sabe, quando você, sei lá, sempre, em todos os momentos, coloca alguma coisa pra ouvir quando vai fazer alguma coisa, alguma tarefa, porque quer que aquilo passe mais rápido, quer que aquilo seja menos doloroso, mas aquilo nunca vai deixar de ser doloroso enquanto você simplesmente não encarar aquilo como doloroso. A vida passa muito rápido pra você querer acelerar ainda mais, sabe? A gente começa a perceber que cada coisa do nosso dia a dia tem um porquê quando você lembra de você mesmo. São os detalhes que lembram quem você é. Não é justo você querer apressar uma vida que já passa tão rápido. Se você olhar para os anos anteriores, se você parar pra pensar, passou tudo tão rápido. Às vezes você pega vendo uma criança assim e fica tipo, meu Deus, eu tinha essa idade agora há pouco. Então por que que você quer acelerar tudo? Você quer fechar os olhos para os dias que estão passando? Não deixe que a internet e as redes sociais controlem sua vida e te façam esquecer da sua própria. Escolha com cuidado as coisas que compõem seu dia. Preste atenção no seu dia a dia e perceba, aquelas coisas realmente definem quem você é? No fim, tudo se resume a isso. A vida acontece no simples. E quando a gente cuida dessas pequenas coisas, é como se a gente cuidasse de cada partezinha que nos compõe. Eu comecei um hobby novo. Comprei esse caderno na Shopee, foi bem barato. E ele é aqueles cadernos que são sem pauta, assim. Eu sempre achei muito divertido aquelas colagens que você vê na internet. Eu sempre tive muitas ideias. Eu nunca fiz colagem, mas eu achei que seria um hobby que encaixaria muito comigo, combinaria muito. Até porque eu gosto de várias formas de arte, desenhar, pintar e seja o que for. Então, nesse caderninho eu quero fazer tudo que eu gosto de fazer. Perdoem se vocês acharem horrível, mas eu acho que a graça é essa, que não tem regra. Você pode fazer da forma que você quiser, não precisa sempre ficar lindo e aesthetic. Por isso, eu quero deixar um negócio bonitinho, mas eu não quero me cobrar pra ficar perfeito. Fiz 3 páginas, 3 lados de página, mas a primeira página é essa, que é tipo o início, que tem algumas coisas que eu gosto aqui. E a segunda página, que foi uma ideia que eu vi e eu fiquei com muita vontade de fazer, é a página da infância. Aqui tem uma foto minha criança, eu criança. E aqui tem as coisas que eu assistia quando era criança, que eu gostava muito. Faltou muita coisa nessa página, mas eu imprimi um pouco grande as figurinhas. Eu devia ter imprimido menor. E aqui no início também, na capa, tem uma outra foto minha, criança, com gatinho. Dá pra perceber que todas as minhas páginas têm gato, né? E eu pretendo fazer alguma coisa também nessa folha aqui, porque eu tô achando muito feio essa folha assim. Mas, tipo, acho que eu vou cortar ela, fazer tipo assim, sabe? E fazer alguma coisa, eu não sei, eu vou ver. Mas é isso, é muito divertido esse hobby, eu tô amando fazer isso. E eu já tô planejando minhas próximas páginas. Talvez eu mostre mais pra vocês no decorrer que eu for preenchendo.